Vamos lá, então, né, turma? Estão vendo aí o slide, gente? Então. Sim. Estamos. Deixa eu aumentar ele aqui. Bom, meu filho, a porta. Aí. Então, o aparelho fornece tudo isso para a gente, tá? O MAV e o MAV é ótimo, né? KV e MAS. Então, ele faz o escaneamento direitinho para mim, não preciso se preocupar com essa situação de dosagem, tá? Opa, deixa eu botar aqui. Estou no lugar errado. Então, a gente faz aqui, né, o fêmur proximal direito. Se for esquerdo, já está no posicionamento. Se vocês quiserem fazer esse posicionamento aqui, não tem problema. Mas tem esses probleminhas que eu falei para vocês, que muita gente vai te ensinar dessa forma. Eu gosto de fazer dessa forma, por causa exatamente do que eu já falei para vocês. Então, eu tenho essa imagem aqui, que eu não gosto, né? Inclusive, aqui eu falei relacionado aos pés, e aqui eu critiquei, né? O posicionamento relacionado às mãos, olha, que eu também não gosto, mas muita gente vai te ensinar dessa forma, tá? O paciente fica quietinho, pode respirar normalmente, só não pode movimentar, tá? E ele fica olhando para cima, quietinho, não vai sentir dor nenhuma, não vai sentir coça, não vai sentir nada, né? Nada, 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 não vai esquentar, não vai esfriar, nem nada. Então, lembre-se, né? Peraí, gente, só que o melhor posicionamento, né, é esse aqui, tá? Mas muito técnico vai ensinar vocês de outra forma. Aí vocês também vão se adaptando, né? Ao jeito de vocês e tudo mais. Agora a gente vai para a coluna lombar. Bem, a coluna lombar, essa paciente aqui é ótima, né? Que é uma paciente jovem, tudo, paciente enorme também, né? O tamanho da perna dela. Então, esse aqui é uma almofada, tá? Exatamente uma almofada. Toda densitometria tem essa almofada. E ela é uma almofada, mas que você põe bem estruturada, né? Você põe a perna da paciente e ela não afunda, né? Mas ela é macia, mas ela não afunda, né? Porque senão, não, né? Fica aquele trem afundando, o paciente mexendo, fica torto, né? Se uma perna afundar mais, o paciente fica com o fêmur todo... Para alinhar a coluna, né? Exatamente. Fazem isso na casa de vocês um dia desse. Deitado, pega a perna e põe na cabeceira da cama, assim, pra você ver como que muda a coluna todinha, né? Toda. Quer ver? Tem uma imagem aqui, olha aqui. Então, a parte dessa curvatura, né? Da lombar que a gente tem, essa pequena lordose, né? Que a gente tem, fisiológica, né? Todos nós temos. Ela, na hora que você faz esse posicionamento, ao invés dela ficar assim, ela dá aquela encostada no colchão, tá? Fica a coluna praticamente reta, toda encostada no colchão. Ela encostada no colchão, além de promover ela ficar toda reta para me fazer as imagens, ela fica mais próxima, olha, que é o que a gente aprenderam lá, né? Distância, foco, filme. Então, ela fica mais próxima aqui para eu fazer a absorção dessa imagem, tá? Igual o fêmur fica pregado ali na mesa, né? Mas a coluna, logo a lombar, que é que eu preciso fazer, ela dá essa curvatura. Então, eu coloco essa almofadinha, porque na hora que eu faço esse levantamento, ela desce todinha. Mas, gente, tem paciente que não vai ficar bonitinho aqui, não. Todas essas imagens são pacientes jovens, olha. Todas, né? Então, outra coisa, a almofada tem que ficar muito aqui perto, igual estava daquela moça, ou tem que ficar mais distante, tá? O jeito que o paciente tolerar. Ele conseguindo colocar aqui em cima... Ô, Isa. Oi. Seu áudio, Isa. Quê? Acho que agora melhorou. Estava falhando o seu áudio. Estava cortando. Será que é o meu ou é o seu? Tá cortando para mais alguém? Agora melhorou. Não, agora não melhorou. Tava, não. É o seu, Adriana. Tava não? É o seu, oh, graças. O seu áudio não tá bom, não. Ah, então. Melhorou, Adri? O meu? Agora melhorou. Então é o meu, gente. Não tem problema, não. Vou repetir que às vezes você perdeu, tá? Então,
a gente coloca essa almofadinha, tá vendo que essa aqui tá bem rente, né? Mas tem paciente, aquelas doninhas, né? De menos de 1,5 m, né? Igual a minha avó. Enquanto eu dou um passo meu, é equivalente a 3 passos da minha avó. Então, essa curtinha, né? Toda de artrose, artrite, que não faz alongamento nenhum na vida, né? Mal abre a perna para andar, não aguenta colocar a perna desse jeito aqui, não, viu? O que você vai fazer? Ela consegue colocar só a pontinha do pé aqui em cima. E olhe lá. Você vai fazer do mesmo jeito. E outra coisa, quem pega as pernas do paciente, levanta e coloca a almofada de baixo, somos nós, técnico em radiologia, tá? Ou seja, posicionar o paciente sempre foi parte nossa, né? De função nossa. Todo posicionamento em qualquer área da radiologia é nossa. Então, eu coloco, levanto as duas pernas do paciente e coloco a almofadinha lá. Esse paciente idoso, né, de quase 80 anos, que chegar lá pequenininho, né, e tal, não pega a perna e levanta assim com força, não, que ela vai quebrar na sua mão. Porque é um paciente que já está fazendo tratamento e reposição de cálcio, já teve milhões de fraturas, tá? Então, pega devagarzinho, levanta, vê se pode levantar mais, conversa com a paciente, levanta. Aí, você vai colocar a almofadinha lá e pergunta para ela se tá bom para ela, tá? Porque senão, você levanta de uma vez, fratura o osso na sua mão. Então, eu coloco a almofada assim. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui que a gente passou. Vocês virem outro ângulo. Esse aí tem... Deixa eu ver se estamos mais perto. Dessa mulher aqui é o melhor que tem, né? Então, eu coloco aqui. O aparelho, gente, não vai bater na perna dela, tá? Porque eu programei o aparelho para fazer escaneamento de L1 e L5. Quando ele terminar L5, ele vai parar sozinho. Então, ele não vai chegar a bater na perna aqui da minha paciente, não, tá? Pode ficar despreocupado. Então, desde o momento que eu programei o aparelho para fazer L1 e L5, ele vai parar na hora certa, tá? O escaneamento. A mesma coisa, né? Outra coisa, gente, eu não gosto de travesseiro dessa altura, ó. Eu estou fazendo coluna. Se eu ponho um travesseiro assim, eu altero a coluna, né? Então, eu elevo demais e altero a estrutura da coluna toda. Então, geralmente tem travesseiro, sim, mas não tão alto quanto esse. É aquela espuminha que a gente coloca igual para bebê. É uma espuminha assim, ó, uma espessura assim no máximo, tá? Outra coisa, paciente mais difícil de você fazer é aquele paciente assim, ó, que tem aquela cifose, né? Cifose extremamente acentuada, que vai lá atrás, que ele anda assim, todo mundo olha na rua, que tem aquela caixa torácica toda assim mesmo, é muito senhorzinho e doninha, que vocês vão entender lá assim. Na hora de deitar ele na cama e encostar o pescoço, ele não consegue. Ele não consegue. Porque ele não, aquilo já virou parte da vida dele, né? Ele deita, fica todo torto e a cabeça fica assim, ó. O colchão tá aqui, a cabeça não encosta no colchão, ela fica flutuante. Dá uma agonia. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Pegar um monte de lençol, dobrar, colocar um em cima do outro, para poder ficar naquele espaço da cabeça, assim, ó, que ele não consegue encostar a cabeça lá. E a gente faz o exame da mesma forma, mas é um exame que geralmente não fica muito bom. Mas depois eu vou mandar, a gente vai ver essas imagens, tá? De coluna complicada, coluna tranquila, mau posicionamento, bom posicionamento, para vocês verem como que é. Vou fechar aqui. Alguém tem alguma dúvida? É só isso que faz. Mas aí os dados já estão lá no sistema. Eu coloquei a almofadinha aqui debaixo da perna, fiz o escaneamento, e o aparelho vai escanear de L1, que eu programei de L1 e L5, e vai parar assim que terminar de escanear L5. Tá? Ele para automaticamente desde que eu programei o aparelho, tá? Tem que ser programado para ele não bater na perna. Oi. Isa. Pode falar. Tira uma dúvida minha. Enquanto está fazendo o exame, se alguma coisa, algum problema acontecer, detectar algum problema, o equipamento ele para? Para. Já aconteceu isso? Mas depende qual o problema. Vamos supor, da posicionamento do paciente, claro que não vai parar, né? Vamos supor, se o paciente mexeu, não, né? Não.
Der algum problema no software lá, ele para. Para. Mas se tiver um artefato, ele não para, não. Se o posicionamento estiver errado, ele não para, não. Ele não detecta essas coisas, não. Tá. Tá? Obrigada. Nada. Deixa eu ver o que mais tem para falar. Que é só, assim, é muito tranquilo o exame de densitometria. O laudo que é mais complicadinho. Mas o posicionamento, essa parte toda aqui, não, tá? Outra... aqui também tem, tá vendo? Aqui do lado, ó. Outra coisa. Posso colocar a mão no peito da minha paciente igual do fêmur, ou a mãozinha aqui em cima para fazer a imagem de coluna lombar? Claro que não, Não. Claro que não, adorei. Claro que não, né, professora? Vai ficar a mão em cima da coluna, né? Como é que vai ver a coluna? Então, realmente não pode, né? Então, as mãozinhas são sempre ao lado aqui do corpo, sempre, tá? Então, a mãozinha aqui do lado do corpo, neste momento, está completamente certa. Vocês viram que o paciente é sempre retinho, né? Ó, ele pode respirar normalmente, mas não pode movimentar nem assim, ó. Se ele movimenta assim, ele mexe a cervical, ele mexe a coluna vertebral inteira, tá? Então, a gente sempre fica dessa forma, ó, igual tá essas duas técnicas aqui, ó. Sempre em monitoramento do paciente, ó, de olho no paciente, durante as escaneamento das imagens, tá? Aqui tem o almofadinha também, né? O Almofadinha. exame parece que é bem tranquilo, né, Isa? Parece até mais tranquilo que mamografia. O exame é mega tranquilo, Adriana. Eu não gosto de falar que eu tive dificuldade para vocês já não ficarem com medo. Mas o laudo, a parte difícil da densitometria é o laudo. E vocês quem fazem. Então, nessa parte aí, filé, demais. Mas a parte que a outra que vocês também fazem, que é uma parte bem científica, que eu sou super contra, mas não posso abrir a minha boca para falar isso nunca, porque senão eles me mandam embora na hora. Nem vocês. Mas é mais assim, você tem que estudar bastante, tem que se dedicar bastante, tem que ter expertise técnica bem aprofundada, tem que ter um olhar clínico muito vivo, sabe? Então, quando a gente chegar lá, ela que vai ser a parte, todo o exame, né? Todas as modalidades têm a sua complexidade, né? Então, a da densitometria é o laudo, tá? Então, aqui vocês vão tirar... Então, vou fazer uma pergunta que foi a Cris que falou, né? Pergunta, né, que é com medo, sei lá, bobo, não sei. Pode perguntar. A gente sempre aprende que laudo só um médico pode dar em todos os exames. Então, esse de densitometria, se você me perguntar se eu que vou... Adriana, a sua internet hoje não tá boa, amiga. Desculpa te falar assim. Desde o início, não estou te escutando. O laudar Adriana. É o técnico, então é o técnico que lauda. Adriana. Tá mesmo. A sua também está falhando. Agora melhorou. Você está em outro lugar hoje? Melhorou? Você está em outro lugar hoje, que mal me pergunte? Não. É porque a sua é sempre boa. Não, eu vou para perto do roteador, peraí. Hoje tudo que você fala está ficando. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou? Melhorou, muito bem, muito bom. Então, como que funciona? Mas aí, Adriana, deixa para eu falar na época do laudo, porque quando eu falar, eu tenho que falar tudo de uma vez só. Senão eu começo agora, depois volto. Aí, lá no laudo, tem coisa que vocês já precisam saber, que vocês não viram aqui ainda, aí vai confundir tudo, tá? Mas lá a gente entrega impresso para o médico só rabisca, tá? Isso é na axial, isso é no Hermes Pardini, e isso é na CEDUS, que eu passei por lá, e a quarta é o Martins Godoy, tá? Nessas 4 clínicas é assim, pode ser que você tenha sorte que em outro lugar não seja, mas eu acho muito difícil, porque o grupo de médicos como é que é o nome do médico mesmo que lauda exame de densitometria? Antônio, não vale. Eu já corro para falar o nome do Antônio. Qual é o nome? O nuclear, como é que fala, gente? Espera aí. É isso mesmo, tá bom, só está ótimo, é um médico nuclear, né? É um médico nuclear que lauda densitometria, não é radiologista, pelo amor de Jesus Cristo. Não dá essa chance lá fora, não, tá?
A prof te ensinou. Então, é o médico nuclear que dá o laudo, né? Porque o laudo quem dá é vocês, é só assina. Tem essa foto aqui, ó. Ou é em outro slide meu? Ah, não, é em outro... Não, é em outro slide. Então, depois a gente vai ver laudo, mas é lá a gente que faz a avaliação da imagem 200%, tá? Entrega para ele, inclusive, impresso, só para ele assinar, tá? Mas, Isabela, mas aí vai para o médico o laudo junto com a imagem ou só o laudo? O laudo junto com a imagem. Inclusive, na pastinha, grampeado, na hora de entregar para o paciente, é só fazer, ó, só rabisca. Aí, só se tiver errado alguma coisa que você fez, você vai mandar volta para trás, né? Que ele não concorda, que você fez a análise errada, né? Que não tá bom e tudo mais. Melhorou meu áudio, Isa? Excelente, muito bom. Então eu mudei para o celular. Aí aqui, embaixo, é a mesma coisa. Tá vendo que não tá, essa almofadinha aqui não tá tão próxima aqui dele, mas tá boa também, já dá para encaixar a coluna aqui. Esse tipo de travesseirinho aqui é bacana, mas eu nunca trabalhei com ele, tá? É um acessório que vem junto com o equipamento. Então, é onde que a parte da cabeça fica mais funda. Essa parte da lateral é justamente para o paciente não virar. É para proteger. Então, esse travesseiro aqui é sensacional, tá? Todas as máquinas, no meu conceito, deveria ter ele. Mas eu nunca trabalhei com um travesseiro desse na minha vida. As máquinas que eu trabalhei é pobrinha. Então, não tem. E nem trabalhei com equipamento tão chique igual esse aqui, não. Eu trabalhei com esses brutão aqui, ó, velho. Mas deve ser, porque esse é mais novo, né? Deve vir com esses travesseiros aqui. Mas ele é top, né? Porque ele tem justamente essa proteção para o paciente não mexer na hora do exame de coluna lombar. Alguém tem alguma dúvida nos posicionamentos de coluna lombar ou fêmur? Oi, Isa. Opa, pode falar, Cris. As pernas, você falou que o máximo que ela puder ficar inclinada, melhor, né? Isso. Não dá diferença no posicionamento, na imagem? Ela estando mais curvada e mais reta? Dá, né? Mas a paciente não aguenta. Ah, sim. Uhum. Dá diferença, sim, mas a paciente não consegue, tá? É muito difícil, assim, a maioria das vezes você consegue fazer um bom posicionamento, sim, tá? Da paciente, assim, relacionada à almofadinha. Mas quando chega o paciente de lordose, escoliose, lordose acentuada, o exame fica péssimo. Mas aí você já tem toda uma justificativa para o médico para concluir outra coisa. Na anatomia da estrutura óssea, o médico vê que não foi você que errou. Eu vou mostrar várias imagens para você, gente. Isso aqui é um mau posicionamento. É culpa minha. Por quê? Aí eu vou mostrar para vocês a anatomia. Esse aqui é um péssimo posicionamento, mas é fisiológico da paciente. O médico consegue identificar, viu, gente? Quando é mau posicionamento, que eu fiz trem porco, e quando o posicionamento está péssimo, mas é por causa da anatomia do meu paciente. Eu vou mostrar para vocês. Ele consegue ver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para poder, na hora de falar, a paciente não conseguiu, não, doutor. A paciente, né? Será que não conseguiu ou você que não se empenhou na hora de fazer esse posicionamento e tudo mais, né? Lá mais no finalzinho, eu vou mostrar várias imagens comparativas para vocês, tá? O antebraço, né? Como que eu faço o posicionamento da minha paciente no antebraço? Então, o antebraço é o seguinte, a paciente não fica deitada na cama, tá? A gente pega uma cadeirinha, vira ela de lado, e a paciente, como se eu sentasse assim, ó. Opa, mudei sem querer. Eu sentasse aqui, eu estou do lado de fora do equipamento. O equipamento tá aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho que chegar o meu corpo para cima do aparelho. Tá? Aqui, ó, com o meu antebraço, ó. Debruçar mesmo, cair de lado, ó. E isso eu vou fazer o esquerdo. Se eu for fazer o direito, muda a cadeira da paciente. A cadeira não pode ser de rodinha, porque os idosos, ó, cai, viu? Então, tem que ser essas cadeirinhas bem pobrinha mesmo. Você ri, né, Antônio? Bem pobrinha, que eles não vão, ó,
Patinar, idoso, gente, é tudo sensível. É cada risco que a gente passa com ele na mão da gente e é tudo muito sério. Você acha que nunca vai acontecer com você, mas acontece e dá desligamento seu, né? Às vezes até por justa causa, a família entra com processo judicial, que é muito sério. E é 90% dos pacientes que nós vamos receber, né? A gente conversou na última aula. Se for o direito, a mesma coisa, ó, colocar lá, tá? Então, lá no software, eu vou sinalizar que eu vou fazer antebraço direito ou antebraço esquerdo. Tem que colocar o lado também, para o aparelho entender onde que ele começa a fazer a imagem, tá? Ele é inteligente, mas também não é, né? Ele precisa de um empurrãozinho. Que placa é essa branca aqui, né? Em cima do aparelho, ó. Isso aqui, ó. Isso é um acessório à parte. Igual a mamografia, não tem vários acessórios que a gente vai lá e acopla? Esse aí não tem que acoplar em lugar nenhum. É uma placa branca de acrílico, grossa, assim, que eu tiro ela e guardo no armário e coloco. Então, aqui, ó, na densitometria, nós temos 3 acessórios. Aqui, ó, o triângulo para fazer o fêmur, a almofada para fazer a coluna lombar e essa régua, né? Sei lá como é que chama aqui, para fazer o antebraço. Então, nós vamos lançar a mão desses 3 acessórios, tá? Vou fazer aqui o antebraço da minha paciente esquerdo. Sentei ela assim, muito bem, né? E vou colocar outra coisa. Nessa placa aqui, ó, ela tem o desenho do antebraço. Tem exatamente o desenho, assim, é desenhado o dedo, a mão, o antebraço, tá? A gente sempre faz com o paciente com as mãos fechadas. Mas não precisa fazer força assim, não. Só fecha a mão para mim. Pronto, tá? E vou colocar lá dentro do desenho. E ele também vem com o quê? Com velcro. Igualzinho o do pé. Então, depois que eu coloquei, encaixei o braço da minha paciente naquele desenho, eu venho com velcro e passo o velcro. Ponto, para não ficar dançando com o braço para um lado para o outro. Vou posicionar o raio central com os botõezinhos aqui em cima, onde que o raio central tem que começar. Olha aqui aonde que o raio central tem que começar, ó. Na articulação, né? No punho. Geralmente, a imagem sai uma varredura acima dos ossos do carpo. Eu não tenho que escanear o carpo todo, porque não é meu local de avaliação, de análise. Ele dá um escaneamento antes da articulação, mesmo colocando o raio central aqui na articulação, ele vai pegar um dedo assim acima, pega a articulação e para aqui assim, ó. E ele só escaneia antebraço proximal também aqui, ó. Tá? E ele não vai até o processo olecrâneo, ele não vai até a próxima articulação, não. Ele não faz escaneamento do braço inteiro, não. Ele faz daqui até aqui, ó. Tá? Ô, Isa, repete para mim, por favor. Eu tô anotando esse... Beleza, repita agora. Você falou, né, do triângulo, almofadas, os acessórios. E essa parte que você está falando aqui, na hora que está fazendo a varredura, acima, só escaneia o antebraço e qual o outro? Ele só escaneia aqui, ó. Escaneia um dedo acima da articulação, né? Ele não pega os ossos do carpo todo. Então, ele começa aqui e para mais ou menos até aqui, ó. Igual tá aqui nesse desenho, ó. Ele começa a escanear aqui e vai parar aqui, ó. No antebraço. Ele não vai até o final do braço, não. Até a próxima articulação, não, ó. Ele não vem até aqui, ó. Ele para aqui. É só antebraço proximal também. Mas, geralmente, a gente não escuta muito falar antebraço proximal. A gente ouve falar mais antebraço. Beleza. KV e MAS é a mesma coisa, o próprio equipamento dá, porque ele já tem os dados lá, você selecionou para ele que você está fazendo um exame de antebraço. Então, aqui, ó, tem escrito aqui em cima, o velcro, ó, e as faixinhas que você vai apertar lá, né, passar no braço do paciente. O raio central sempre fica dentro da articulação mesmo, você vai colocar na articulação da paciente,
é onde que ele vai começar a fazer as varreduras, tá? Ótimo. Agora eu vou parar um pouquinho para a gente fazer a correção do exercício. Por que que aqui tá laranja? Toda hora eu